Imagina só a força implacável do sangue sendo bombeado pelo nosso corpo, batimento após batimento, dia após dia. É impressionante pensar nisso, né? Como é que as nossas minúsculas artérias simplesmente não se rompem sob essa pressão contínua? Bom, a resposta para isso é, basicamente, um desafio de engenharia microscópica de alto risco que acontece dentro de nós a cada segundo. É uma daquelas engrenagens biológicas tão perfeitamente ajustadas que a gente nem percebe, até que dê algum problema. Então, vamos direto ao que interessa nessa nossa análise de hoje. A gente vai desvendar um artigo de biologia celular de 2026 que mudou o jogo, publicado pelos pesquisadores Ge Sun e Michael A. Hill. Esse estudo é um verdadeiro achado porque ele finalmente mata a charada sobre como os nossos vasos sanguíneos regulam a própria força. E para deixar tudo bem amarradinho, a gente vai dividir essa jornada da parte externa do vaso para a parte interna em 5 partes super rápidas. Primeiro, o mistério do tônus vascular, depois, um gradiente celular bem surpreendente. Aí a gente passa para o lado externo com a tensão mecânica, o lado interno com o impulso químico e, fechando com chave de ouro, o balanço final de tudo isso. Entrando na parte 1, o mistério do tônus vascular e a engenharia dessa compressão microscópica. Para entender a sacada genial de Sun Hill, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar das forças físicas fundamentais que estão agindo dentro das nossas artérias o tempo todo. O que é muito legal aqui é como a famosa equação de Laplace transforma o tônus vascular num problema clássico de física. Dá uma olhada em como a força do músculo liso precisa contrabalançar perfeitamente a pressão que empurra tudo para fora. É literalmente um cabo de guerra eterno para manter o diâmetro do vaso no tamanho certinho. Mas, afinal, como o músculo gera essa força toda? Tudo acontece por causa de um interruptor biológico chamado fosforilação da cadeia leve da miosina, ou MLC. Pense nisso como colocar uma bateria pequenininha, um grupo fosfato, na engrenagem do músculo. Na hora que isso acontece, a célula muscular lisa vascular se contrai. Essa é, sem exagero, a chave de ignição da nossa pressão arterial. Passando para a parte 2, um gradiente celular surpreendente que muda todo o paradigma. Com a física e a química básicas frescas na memória, a gente chega na reviravolta da pesquisa. Eles desafiaram de frente o que a ciência acreditava sobre a parede do vaso sanguíneo. Por muito tempo, assumia-se que a parede de uma artéria era tipo um elástico simples, sabe, onde todas as células musculares lisas contraíam do mesmo jeito, por igual. Só que Sun e Hill descobriram algo de cair o queixo, estudando a artéria cerebelar superior de ratos. A contração não é nada uniforme. Existe um gradiente transmural. Ou seja, o trabalho pesado, aquela fosforilação toda que a gente acabou de definir, rola quase que inteiramente lá na borda externa do vaso. O grande lance aqui é que as nossas artérias fazem uma divisão de trabalho muito específica. Não é todo mundo puxando junto com a mesma força. É um cabo de guerra microscópico sensacional. As células de fora são os grandalhões puxando firme, enquanto as células lá de dentro estão basicamente de folga. O que nos leva à terceira parte, o lado externo, a tensão mecânica e como a célula sente esse estiramento. Como é que essas células de fora sabem que precisam fazer tanta força? É agora que a gente entende como a borda externa da artéria funciona como um sensor de tensão super preciso para aguentar a força bruta da pressão sanguínea. O segredo está nos mecanorreceptores, que são tipo uns cabos estruturais na membrana da célula. A gente tem as integrinas, que ancoram a célula no ambiente em volta, e as N-caderinas, que costuram uma célula muscular na outra. Quando o sangue tenta alargar a artéria, esses cabos esticam de verdade. Eles literalmente sentem a tensão mecânica. E aqui a gente vê a prova biológica disso acontecendo. Dá para notar direitinho como as N-caderinas se juntam num aglomerado intenso bem na camada externa para segurar a maior parte da carga mecânica e quase desaparecem lá perto da parte interna do vaso. A biologia é tão esperta que posiciona os sensores bem onde a barra pesa mais. Esse puxão físico dispara uma reação em cadeia rapidíssima. A tensão estica os receptores, o que abre canais na membrana e inunda a célula com cálcio. O cálcio entra como se fosse um alarme urgente, acordando a enzima MLC quinase, que joga aquele fosfato na miosina e causa contração. É maravilhoso ver como um puxão físico de fora vira um aperto químico do lado de dentro numa fração de segundos. Chegando à nossa quarta parte, o lado interno, o impulso químico e a força contrária de relaxamento. Pensa bem, se o processo fosse só contração, as artérias fechariam para sempre. É aí que a camada mais interna da artéria entra em cena, ativamente tentando frear esse aperto todo.
Enquanto o lado de fora está lá, sentindo a tensão e mandando contrair, o revestimento de dentro atua como o apaziguador da turma. Ele fabrica mensageiros químicos essenciais de relaxamento. Os astros principais são o óxido nítrico, um gás super reativo que some em frações de segundo, e a prostaciclina, um lipídio especializado. Eles são o recado de relaxa aí para o músculo. E o contra-ataque funciona assim. O óxido nítrico se difunde para fora e acorda uma enzima chamada fosfatase, a MLCP. O trabalho exclusivo dessa enzima é, sem brincadeira, literalmente arrancar os fosfatos da miosina. É como se ela tirasse a bateria da máquina. Sem o fosfato, a contração para. É o botão de desligar definitivo. E olha a prova irrefutável que temos aqui. Quando os cientistas usaram uma substância para bloquear o óxido nítrico, a fosforilação da miosina disparou dramaticamente em toda a espessura da parede do vaso. Ou seja, sem essa força de relaxamento vindo de dentro, o sinal de contração não tem freio e entra em overdrive. E agora, a nossa quinta e última parte, o balanço final e o modelo mestre. É hora de juntar todas essas peças, esse puxa e encolhe de fora e de dentro, para ver como o motor completo do tônus vascular funciona. Montando o quebra-cabeça neste modelo mestre, a gente percebe as forças constritoras, impulsionadas pela tensão física do lado de fora, brigando minuto a minuto com as forças relaxantes químicas que fluem do lado de dentro. Tudo colide bem no meio, equilibrando de forma perfeita a ativação da miosina. É exatamente como Sun e Hill concluíram. É esse equilíbrio microscópico superdinâmico, essa queda de braço constante e polarizada que mantém a nossa pressão arterial estável. Um cabo de guerra perfeitamente calibrado que ajusta a rigidez do vaso incansavelmente a cada segundo do nosso dia. Mas isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. O que será que acontece com a biologia do nosso corpo quando toda essa maquinaria microscópica falha e esse cabo de guerra sai do controle em doenças crônicas como a hipertensão? Pois é, entender essa engrenagem não é só ciência pura, é a chave fundamental para os tratamentos médicos do futuro. Esperamos que essa análise tenha sido tão fascinante para quem acompanhou quanto foi para nós montar tudo isso. Até a próxima!